Okay, let's go. Meninas, sabe aquele look que te faz sentir poderosa? Na Ed Modas você encontra tendências, conforto, preço que cabe no seu bolso. Do casual ao elegante, monte seu estilo com exclusividades. E também trabalhamos com grande variedade de plus size. Ficamos localizados na Rua Campestre, 7 de Abril, e também na Rua Ernestina de Matos, 3 Pontes. Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um programa Conectados com Cristo, o podcast que te conecta ao Evangelho. E eu já quero trazer para você uma palavra que o Senhor tem ardido no meu coração, tem queimado no meu coração sobre Jacó. Jacó, no capítulo 32, no versículo 24, vai nos relatar a guerra que Jacó tem com o anjo. E a Bíblia nos revela que Jacó, segurando o anjo, não permite o anjo sair sem que ele o abençoasse. E a Bíblia diz que a resposta do anjo, que é a teofania de Deus, vai dizer assim, ó, a partir de agora, teu nome vai ser mudado. Já não se chamarás mais Jacó, porque como príncipe tu lutaste com Deus e com os homens. Então, a partir de agora, teu nome será Israel. A gente vê a primeira coisa dentro desse texto, que aonde há persistência, há resposta. A primeira coisa que a gente vê. Segunda coisa, a gente vê que Deus muda o caráter. Isso é uma identidade. Jacó era conhecido como um homem fraudulento, um homem mentiroso, o homem articuloso. E a partir do momento que o Senhor toca nele, o nome dele é mudado. A sua identidade é mudada. Eu quero te dizer uma coisa, só há transformação se tiver dor. Toda dor vai te trazer transformação. E a Bíblia nos relata lá no versículo 30 que o lugar que Jacó está já não é mais chamado. Jacó encontra com Deus no Val de Jaboque. Mas quando Jacó sai dali, já não é mais Val de Jaboque. Ali se tornou Peniel. Ou seja, quando nós somos transformados, até o ambiente que nós estamos também é transformado. Que o Senhor possa entrar dentro do seu lar, entrar no seu coração, entrar na sua casa e que essa palavra venha fazer morada. Lembre-se, se permita ser tocado pelo Senhor, para que haja transformação, mudança e resposta. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar agora para iniciar esse programa. Eu estou muito feliz. Nossa convidada é uma grande mulher de Deus, minha amiga, e tem muita coisa boa para esse programa. A gente já estávamos fazendo um podcast, antes do podcast, já estávamos aqui quase falando em mistério. Te prepara que vai ter muita palavra, muito testemunho e muito poder de Deus. Senhor, queremos te agradecer, queremos te enaltecer, queremos levantar um trono de adoração neste lugar. Senhor, já iniciamos, Senhor, antes mesmo das câmeras serem ligadas. Nós já estávamos aqui te adorando, te bendizendo. E queremos continuar. Que esse podcast venha ser resposta para vidas aqui. Que esse podcast venha trazer salvação, transformação. Que palavras, Senhor, que foram lançadas em vidas sejam quebradas através da tua palavra. Palavra de maldição, palavra, ó Pai querido, de domínio. Palavra, meu Senhor, que vem para machucar, para ferir. Que venha ser quebrada pelo poder do nome de Jesus e pelo poder da tua palavra. Nós oramos assim, Senhor, crendo que enquanto nós estamos aqui,
o Senhor está agindo lá. Enquanto nós estamos aqui, o Senhor está movendo lá. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Amém e amém. Eu quero já iniciar esse programa te agradecendo pelo convite. Graças a Deus, que chegou esse dia, né? Que chegou. Tudo está no controle do Senhor. E há tempo para todas as coisas. E chegou o tempo de você sentar comigo nessa mesa, compartilhar um pouco da sua história, um pouco da sua vida, um pouco daquilo que você prega, aquilo que você ministra. Então, seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade, pastora Jara Barreto. Bom, eu que agradeço, minha amiga, pastora Paloma. É um prazer muito grande estar aqui. Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. E como a senhora disse, é um tempo determinado, né? E hoje foi o dia que o Senhor preparou e eu também estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Glória a Deus. E eu quero já iniciar nosso programa com a nossa pergunta, que é: quem é Jara Barreto? Bom, Jara Barreto foi começar pela minha adolescência, né? Falando um pouquinho assim, já na minha fase da minha adolescência. Nós sempre fomos uma família muito humilde. Nasci ali em Botafogo, né? Teve uma mudança muito drástica na minha vida, porque eu nasci ali na Zona Sul, maternidade escola, ali em Laranjeiras. E minha mãe se separou muito cedo, né? A gente era muito pequenininha, 1 aninho de idade, minha irmã 2 anos. E o tempo passou e minha mãe conheceu meu padrasto e viemos conhecer a Zona Oeste, né? Então, de Botafogo, fomos parar ali em Padre Miguel, né? Mediação ali, Bangu, Padre Miguel. E ali eu cresci numa comunidade. Minha mãe sempre muito trabalhadora. Não nasci em berço evangélico. Meus pais não eram evangélicos. Meu padrasto, muito menos. Muito pelo contrário, bebia muito. Então foi aquela fase ali de criança, adolescente, vendo cenas assim complicadas, né? Um ambiente complicado para uma criança crescer. Mas minha mãe sempre muito trabalhadora, muito guerreira. E meu padrasto também um homem bom, nos criou com muito carinho. Ele já é falecido, mas foi a pessoa que eu chamei de pai, que eu reconheci como pai. Então ele não foi um padrasto ruim, embora tivesse envolvido nessa vida, né, nesse vício, na verdade. E aí, como em toda a comunidade, a gente sabe que existe nas comunidades, a gente foi crescendo vendo aquilo ali. Minha mãe sempre trabalhou muito, então a gente sempre ficou muito sozinhas dentro de casa. Então a gente começa a crescer e nessa fase assim da adolescência, começa as amizades. Começa a dizer que vai para um lugar, que vai para outro, e engana a mãe, engana pai. E ali, sem a gente saber, a gente começa a ser engodada, né, pelos laços da vida. Não tinha nenhuma referência de evangélicos na família. Na verdade, ninguém nessa ocasião. Hoje a gente ainda tem minha irmã e eu, né? Mas na época. E foi ali onde tudo começou mesmo ali. Nesse período, na verdade, da adolescência, minha mãe começou a liberar a gente para passar férias. Foi um marco muito grande também, assim. Na verdade, foi uma porta onde algumas coisas muito ruins começaram a acontecer. Nesse período. Porque a gente ia passar as férias na casa da minha madrinha, sabe? No centro da cidade. Eu tenho muitos parentes por ali. E ali é um pouco pesado. Então, minha madrinha era daquelas espíritas bem assídua, bem fiel ao que ela acreditava. E aí a gente ia passar as férias lá, automaticamente nós íamos, e a gente adorava ver minha irmã. Né? Adolescente, saindo daquela fase ali. Então ali a gente começou a
a ser participante, sem saber de tudo que acontecia. E a gente era, particularmente, nós nunca tivemos nenhuma ligação direta, nunca fizemos nada, né, para ter aquela aliança, aquelas coisas que acontecem ali Sim, dentro, mas sim. de uma certa forma, nós estávamos sempre. Inserida no meio. Sim, sempre tinha aquelas palavras que a gente era isso, que a minha cabeça pertencia a alguém, a uma entidade. Eu sempre ouvi isso, mas como o Senhor já tinha um projeto, então Deus nunca permitiu que marcasse meu corpo. Já teve um assunto sobre nessa ocasião, Uhum. mas Deus nunca permitiu que marcasse meu corpo, eu fizesse parte diretamente daquilo ali. Na verdade, minha mãe não sabia nada disso. Não tinha conhecimento do Não, mundo sabia espiritual. que nós estávamos ali passando férias, que nós íamos, mas enfim. Sendo que todas as vezes que a gente entrava ali, certamente, né, é o inimigo da nossa alma. Hoje a gente sabe quem ele é, Sim. já estava ali preparando coisas que hoje eu consigo entender que muitas coisas que aconteceram talvez Acarreta. tenha sido projetado ali, porque ali era o covil, Sim. ali era onde tudo era organizado, terrenamente falando, era como se fosse um quartel-general, É. porque era pesado. Eu tive acessos como adolescente em lugares que ninguém podia entrar. Eu tenho imagens na minha mente. Se eu não me engano, o nome de um lugar se chama Roncó. Quem é frequentador assíduo sabe do que eu estou falando. Eu não tenho muito conhecimento da causa, então não tenho como comentar muito, Uhum. mas eu tenho imagens de como é lá dentro, coisas que ninguém podia entrar. Era uma área restrita até para pessoas que faziam parte dali. Nem todo mundo, havia patamares, nem todo mundo tinha acesso. E eu entrei ali, eu vi, então realmente o inimigo trabalha É. na vida das pessoas. O mundo espiritual é real, né? É, muito real. O grande, a grande dificuldade das pessoas é entender essa realidade, Sim, que o mundo espiritual é real. O que você acha que a maior arma do diabo é não ser reconhecido, é é não é ser ser visto. ser subestimado, né. É isso As aí. pessoas subestimam muito. Ele não quer para o Senhor nós precisamos declarar, Sim, precisamos ter fé, precisamos ter relacionamento, que precisamos crer, né, a fé veio por meio do ouvir, o ouvir pela palavra. Então vai gerar em nós a fé. E a fé, nós somos salvos por meio da fé, não é pelas obras, meio da fé. Eu preciso crer que Cristo é de fato e de verdade o Filho de Deus, o unigênito, que veio para me dar vida e vida em abundância. Ponto. Satanás não precisa que você acredite. é. Acreditando ou não, ele vai desempenhar o que ele tem que fazer. É sobre isso. É. E você falou algo que é muito, muito importante. As mães precisam saber para onde vão os seus filhos. Sim, Sua mãe não tinha conhecimento, né? E não sabia o que estava acontecendo. sabia para onde nós estávamos indo, porém ela tinha uma visão, porque a minha madrinha, hoje ela já não está mais viva, mas ela pensa numa pessoa honesta, idônea, dentro do que ela acreditava. Sim. Então ela, tirando esse lado espiritual, Uhum. porque hoje a gente fala de uma outra forma. Hoje eu tenho 48 anos de idade. Minha vida é transformada pelo poder de Deus. A gente está falando de uma fase de adolescência. Então, para minha mãe, a gente estava no lugar mais seguro do mundo. Você entende? Ela criou a minha mãe. É uma É. pessoa que eu amo. Ela aceitou Jesus no leito, uns 2 dias Glória a antes. Deus. Porque a minha prima, a filha dela, que minha mãe já ajudou ela a criar, conheceu um homem de Deus,
que chegou a um patamar na Maria e foram para Santarém. E ela é hoje a da Maranata, uma mulher de Glória Deus a assim, Deus. e saiu dali. Ela servia ali também, naquele centro espírita. Então, o próprio Deus usou esse homem de Deus para resgatar. Só que a mãe continuou lá, a minha madrinha. Então, para minha mãe, nós estávamos No lugar seguro. mais seguro do que ali, talvez para ela, Só a mas casa foi. dela. Então, foi exatamente ali é que muitas coisas surgiram dali, não pela minha madrinha, Sim, não, mas foi ali onde o diabo, que o diabo sabe, né? sim. Ele já olhou e já entendendo, porque como a senhora falou, o mundo espiritual ele é real, então ali eu imagino que muitas coisas procederam dali. Aí, vindo da sua adolescência, né? A sua adolescência foi bem complicada, né? Teve episódios pesados. Nos conte um pouquinho sobre isso. Sim. E aí, ali no centro da cidade mesmo, na verdade a minha avó, ela veio de uma vida muito promíscua. Uhum. Ali no centro da cidade tinha aquele centro de prostituição, Uhum. e a minha avó ela tinha um nome, e ela tinha um nome muito forte, como se ela tivesse sido uma das pioneiras, né, havia um nome técnico que não vem ao caso, Claro. né, nós ressaltarmos aqui, e ela tinha casas naquele lugar, bem ali no centro mesmo, onde tinha ali fábricas. Hoje em dia tudo mudou, hoje em dia é aquele sambódromo, Sim. naquela região ali, eu conheço aquilo ali tudo, eu cresci ali. Então, minha madrinha a minha avó, hoje são minhas primas, hoje são as filhas das minhas primas, ainda tá tudo lá, envolvidos, crack, drogas, a maioria. Muitas primas minhas que crescemos juntas já são falecidas, tudo nova, Meu tudo Deus. bonita, tudo nova. De 5 anos para cá, nós perdemos uns 5, 6. Tudo, Senhor. tudo novos. Uma simplesmente caiu, estava muito drogada, bateu a cabeça, faleceu. A minha prima Kelly. A outra já não estava mais com marido, esposo, e ele ameaçando, deu um tiro, pegou na boca dela e Meu faleceu. Deus. Então, só para a senhora ter uma noção o porquê também o Senhor nos levanta, Sim, por que o Senhor também nos chama. sim. Então, eu comecei a frequentar ali com a minha avó também. A gente ia para lá e sempre minha mãe liberando. Minha avó, então, com a minha madrinha, com a minha avó, então não tem como uma mãe também é complicado. Sim, sim. Então ali, enquanto a minha avó estava, cobrando os aluguéis, porque ali também, o tempo foi passando, então as coisas foram se camuflando. Era um reduto de prostituição de drogas, mas já uma coisa mais camuflada. Já tinha assim, já era misturado com famílias, Uhum. mas é o lugar. Hoje a gente entende que tem demônios territoriais, É, regionais, que eles se apossam de territórios. Então ali é um território dominado mesmo. Isso são coisas antigas. Então ali eu conheci a maconha, isso muito nova. Minha avó resolvendo as coisas dela, a gente na rua, minhas primas, a gente tudo do mesma idade. Ali eu conheci maconha, ali eu conheci outras drogas. Ali a gente foi conhecer também, o sexo, né, quando estava fazendo as coisas, a gente: "Ah, vamos ali, vamos ali. Ah, vó, vamos lá no baile", e ali é muito cercado de morro. sim. Então a gente ia para os morros, e ali na verdade, ali, começou na prática. Cigarro, maconha, outros tipos de droga, bebida com remédios dentro.
baile funk, aí já começa a despertar a atenção de traficante, porque Sim. menininha bonitinha, arrumadinha, que vem do asfalto. E ali eu comecei a me envolver de uma forma muito, eh, muito invasiva mesmo, assim, muito direta, entendeu? Eu comecei a ter amizades, e aí tinha esse parâmetro de facção, então já começou a ser uma coisa mais séria, Uhum. porque você não podia ir num lugar, essa coisa toda, Sim, né. Você sim. não podia ir num lugar, porque você frequentava outro, começou a ficar muito sério. E ali já eu comecei a ficar uma jovem rebelde, já não tinha mais respeito pela minha mãe, porque você já se acha autossuficiente. E minha mãe começou a perder o controle, começou a perder o domínio. E eu saía: "Ah, vou ali", voltava uma semana depois, ia nos morros da vida, nas comunidades, nas favelas, em hotéis com traficante, e muitas outras coisas que são muito pesadas, Uhum, assim, para uhum. se falar, envolvidas com coisas, assim, que hoje eu entendo que o Senhor me deu muito livramento. Eu de vez em quando o Senhor me faz encontrar alguém do passado, pastor, e sabe da onde o Senhor nos tirou. E aí, às vezes, a gente conversa, eu falo: "Nós somos sobreviventes de uma geração. Glória a Deus. Nós fomos aqueles que o Senhor separou, porque muitos morreram e nós de verdade, nós fomos sobreviventes, porque a maioria dos que sobreviveram são pastores, Glória a Jesus. missionários. Já teve casos de eu estar do lado, interessante que a gente fala, a imagem vem na nossa mente, É, né, e vou ali, e nesse lance de você ir ali, não voltar. você escutar os tiros e o seu amigo tá no chão, em Meu fração Deus. de segundos, de eu estar numa esquina, minha casa, Padre Miguel, é de cima e embaixo até hoje, que hoje minha irmã morava, hoje é alugada, ela não mora mais lá, é alugada, e eu vou lá em casa rapidinho, aí subi, e quando eu olhei pra escutei um monte de tiro, quando eu olhei pra assoviar para o meu amigo, que eu estava na esquina fazendo as coisas lá com ele, né, Uhum. e o cara tá olhando assim e ele tá no chão. E Meu eu iria, Deus. a ordem era pra também tirar minha vida. Aí vê a Então, poderosa mão do Senhor. e me tirou daquele lugar, assim, mas foi muito rápido, muito rápido. E tem determinadas coisas que acontecem que o Senhor me faz lembrar: "Olha da onde eu te tirei". Isso é uma coisa, assim, só um um pensamento, porque foi muitas vezes, de laços de eu não sei se vocês conhecem, se a senhora conhece ali em Padre Miguel, nos apartamentos ali, Ruaí, apartamentos ali na altura do Hotel Palácio, Avenida Brasil, ali é uma referência Uhum. mais conhecida. Então ali tinha mais ali perto de Padre Miguel, tinha um prédio muito velho chamado Bronx. Então o que era ali era como se fosse uma Cracolândia de hoje, mas na minha época não tinha muito crack, Uhum. era mais cocaína mesmo, maconha, outro tipo de droga. E eu fui atraída até ali, porque já estava sentenciada de tirar minha vida naquele dia. Então eu fui atraída por alguém, como se fosse um amigo: "Ah, vamos lá, né, usar uma droga, eh, vou ser bem clara aqui, vamos ali, fumar maconha". Então isso era normal, tinha que fumar para tomar café, tinha que fumar pelo vício, porque senão não se alimentava, então tinha que fumar para tudo. E quando eu cheguei lá, já estava tudo lá preparado. E eu não sabia de nada, brincando, rindo, sempre Meu fui Deus. muito brincalhona, e ninguém conseguiu fazer, ninguém conseguiu. O plano, o projeto do diabo não foi executado.
Então, depois acabou tudo e ficou todo mundo se olhando e eu nem. E por que que eu tô falando isso? Porque no outro dia, uma menina falou pra mim: você ia morrer ontem. E até hoje, até o pessoal tava tudo lá comentando. Era pra você ter feito, era pra você ter feito. Ué, mas não era pra você ter feito e não foi feito. Então são coisas que ninguém soube dizer o porquê que não aconteceu. Então ali eu passei a ficar um tempo dentro de casa. Algumas pessoas que iam fazer faleceram, outras foram presos e muitas outras vezes. Então foram muitas, muitas vezes que o inimigo tentou verdadeiramente ceifar a minha vida. Até que eu engravidei. Com 17 anos, eu engravidei, ainda usando drogas. Eu frequentava muito aquela área ali já é perto da Tijuca. Eu conheço aquilo tudo ali. E aí eu conheci o pai do meu filho, que também era meio que envolvido, uma hora trabalhava, outra não. Um menino também como eu, 17 anos, e ele participou de algo errado e deram cabo da vida dele, que até hoje, na verdade, a gente não sabe o que aconteceu. Meu Deus. Até hoje não teve corpo, não teve nada. Ninguém sabe. Hoje a gente entende o que aconteceu Uhum. pelo tempo. Meu filho fez 31 anos. E aí, quando eu engravidei, ele sumiu, aconteceu. E descobri que eu estava grávida, e procura daqui, procura dali, nada. E a família dele me acolheu, né? Aquela coisa de eu estar gerando, e será que é? Será que não é aquela coisa toda? Então, ali, eu comecei a entender o cuidado de Deus. Muita coisa aconteceu depois disso, coisas terríveis, outra fase muito ruim também da minha vida. E ali o meu filho nasceu, minha mãe me ajudou um pouco, eu sosseguei um pouco, mas quando meu filho estava com 6, 7 meses, começou aquela perturbação, e ali eu comecei de novo a me envolver e me envolvi com uma pessoa muito perigosa, dali mesmo, daquela região de Padre Miguel, Uhum. uma pessoa muito visada, que não podia ir em qualquer lugar, muitas pessoas que se envolviam com essa pessoa morriam, porque era uma pessoa de muita responsabilidade, e eu tive que sair da casa da minha mãe por causa do meu envolvimento com essa pessoa. Foi quando eu conheci aqui a Zona Oeste. De fato, Campo Grande, Uaíba foi quando é uma estratégia de Deus ali para me tirar daquele lugar, porque eu ia morrer ali. Irmã Alda, era uma irmãzinha, a gente, nossa, como ela padeceu na nossa mão ali, a irmã Alda, mas uma grande mulher de Deus. E ela falava para mim: Deus vai tirar você daqui, porque eu vejo um grande derramamento de sangue. E para o seu sangue não ser derramado por causa de um projeto que Deus tem na sua vida. E eu, endemoniada, eu ria. Eu ria. Ela, Paula, Deus vai tirar sua filha daqui. E minha mãe, naquele desespero, pensa: ah, tua filha tá morta ali. Minha mãe ia correndo ver se a defunta da vez era eu. Meu Aí Deus. descobria corpo. Foi assim, durante um bom período, Realidade de a vida muitas da minha mães mãe. hoje, né? Muita, muita. E olha que naquela época não era tão pesado Como hoje. como hoje, Verdade. né? E aí eu compramos uma casa em Uaíba e não deu certo. Compramos uma casa em Uaíba. Tivemos que deixar por um tempo a casa em Uaíba porque vimos umas pessoas que não podiam ver, que não podiam nos ver. Fomos alugar uma casa lá no Estácio, no Reduto. Tivemos que sair de lá. Essa estava assim minha vida. Meu Deus. E aí, resumindo aqui, ele faleceu. Foi participar de algo e também morreu na mão de amigos. E ali foi o momento que o Senhor, como se Deus falasse assim: agora eu te pego.
Agora eu te pego. E ali meu filho crescendo, minha mãe criando meu filho. Quando ele morreu, eu fui avisada que se eu voltasse para casa da minha mãe eu ia morrer. E avisaram isso pela índole da minha mãe, uma pessoa muito honesta, trabalhadora. Então, pela índole dela, eles avisaram. Então, eu fiquei de 7 a 10 anos sem ir na casa da minha mãe. Foi muitos anos sem ir na casa da minha mãe para eu não morrer. Ao ponto de verem a minha irmã de costas e pegarem ela para matar. Quando ela olhou, falaram: não, essa daí não é ela, não. É a irmã dela, minha irmã mais velha, Janaína. Na época, ela me contando um desespero lá em casa. Mas que eu morri por causa de você. E essas pessoas vê o grau do. E eu conheci uma pessoa, e aí o Senhor foi me tirando, aí eu peguei meu filho. Minha vida começou a. Deus começou a trabalhar, trabalhar, trabalhar. E eu comecei a morar ali em Oaíba. E tinha 2 irmãs, eu não vou esquecer nunca delas. São as mulheres de Deus que o Senhor. São as mulheres que talvez ninguém dê nada na igreja, né? Aquelas mulheres que não falam muito, talvez não rodem muito, não falem muito em mistério, mas são as verdadeiras resgatadoras de almas para o reino de Deus. Porque eu passava seminua, com a minha roupa era muito, muito curta, as roupas que eu usava. Então eu passava e a irmã Lau e a irmã Edneia me chamavam, me colocavam dentro da casa delas e falavam de Jesus, me davam café. E eu não entendia muito. E ela falava: Deus tem uma obra, minha filha, na sua vida. E ela me empurrou para ter uma amizade com a filha dela, que era gente. Eu falava para ela: você não tem medo, não? Eu estar aqui com a sua filha. Eu falo palavrão, sou desbocada, eu sou assim. Ela: você é assim, você acha que você é assim. Mas você vai ser uma grande mulher de Deus. Você vai ser uma pregadora da palavra. Mas eram palavras. Ali, a semeadura, ali elas semearam a palavra que vinha da boca delas, palavra de Deus que vinha da boca delas, começava a gerar algo dentro de mim. Sabe? E ali uma amiga me levou na igreja. Assim. A importância de ter alguém que invista, né? E que te olhe como Cristo te vê. Porque você veja Saulo. Se fosse por Ananias, tô falando de discípulo. De alguém que tinha autoridade de Deus na mão, o poder da palavra, de matar ou da vida. Senhor, tu tá mandando eu ir lá orar por um assassino? Muito Meu filho, pai, que é um vaso, você tá vendo um assassino. Mas eu tô te mandando ir a um vaso que eu escolhi. O que para muitos, na verdade, alguém me olhava de uma forma totalmente contrária da que Deus me olhava. Deus olhava para o que ele faria na minha vida. E alguém olhava pela endemoniada, pela menina que ninguém queria perto de um marido. Quem vai querer andar do jeito que eu andava? Até por vigilância, nem eu mesma. Não ia querer alguém assim perto do meu marido. Ninguém ia querer, a realidade é essa. Vigilância, não é? As pessoas não estavam erradas. É falta, muitas das vezes, do que a gente estava conversando antes aqui, o amor. Olhar para a alma com o olhar de Cristo. Excede a visão humana. Ananias está olhando para um assassino que ia com cartas a Damasco para matar. Às vezes está falando: eu vou te mostrar como ele vai padecer pelo meu nome. Eu vou transformar esse homem. Você não sabe a honra que eu tô te dando de colocar a mão e a escama cair. Você vai fazer parte do testemunho dele. De um grande apóstolo. Você não sabe a honra que eu tô te dando. O que você vai ser na vida do apóstolo Paulo. Assassino. Então, a visão dessas mulheres de Deus foram essa, a visão de Cristo. E essa visão tem um poder libertador. A gente passar a olhar as pessoas assim. Eu fui para a igreja.
de shortinho, porque eu não tinha. Já tem uma amiga minha, a Érica é minha amiga há mais de 30 anos, né? Minha grande amiga, uma mulher de Deus da Maranata também. Essa Maranata é forte, eu gosto muito dessa igreja, é calminha, mas já recebi muito de Deus lá. Tem frutos da Maranata dentro da minha alma. Amém. E eu chegava na igreja com ela, menina, eu não sei, olha, Deus é muito Deus, porque eu sentiria vergonha de levar uma pessoa como ela me levava. Uhum. A gente levaria, mas, ai meu Deus, pelo julgamento, porque ela ficava no vento. Uhum. Ela se colocava à prova. Ela fez como Paulo com Onésimo, né? Com ali a carta a Filemão. Bota na minha conta. É. Ela assume a responsabilidade. Shhh, bota na minha conta. Que eu tô na visão de Deus aqui. Vocês estão vendo uma coisa? Mas eu vejo outra. Então ela botava a cara. E eu entrava e sentava, muito debochada. Ficava lá, levantava a mão, cantava, Maranata, a igreja é muito calma. E a Érica, hoje eu vou lá de vez em quando com ela. No mesmo, é o que a gente estava conversando sobre a mulher samaritana. É. Sobre Deus não mudar a sua rota, mas mudar a visão, tanto nossa, como das mesmas pessoas que viam você antes do encontro. Verdade. Porque Jesus não mudou a minha rota. Ele me mudou para eu ir pela mesma rota e mudar a rota através do que ele fez na minha vida. Verdade. Então ali o Senhor fez o apelo na igreja ali na Batista Renovada, né? Porque eu aceitei Jesus ali. Minha amiga até hoje, a pastora Lucimar, tipo, até ministrava, já tem um tempo que eu não vou lá nas festividades. E eu não lembro como que eu fui parar naquele altar, mas eu fui, me joguei. Eu não tenho a visão, eu não consigo lembrar Exata de como, qual o momento. qual momento. Mas eu sei que a visão que eu tenho é o pessoal me levantando, me abraçando, chorando, né, com aquela roupa ali muito apertada. Uhum. E ali começou a obra, sabe? A Escola Bíblica Dominical e 18 anos. Estamos aí, debaixo de muita guerra. Depois de 2 anos, o Senhor me colocou na Igreja do Véu. Foi aonde o Senhor me doutrinou. E falem o que quiser, mas foi um dos melhores momentos assim, de espiritualidade. Eu conheci os propósitos de Deus. Eu conheci o que era ter uma vida verdadeiramente de renúncia, o que era o evangelho. Foi ali dentro. E o Senhor me ensinou a trabalhar na área da libertação, a entender o que é autoridade no nome de Jesus, a aprender a trabalhar com o nome de Jesus debaixo das mãos potentes do Senhor. Amém. E eu também fiz parte do programa, né? De dirigir um programa de rádio, Nova mesmo? Geração, do pastor José Moreira. Foi alguns anos ali, o Senhor deu uma ordem para ele. E as pessoas, né, custeavam ali para ter o seu horário. Sim. E ele falou que o Senhor deu uma ordem para ele, que era para abrir um horário e me colocar. E ali eu não sabia muito direito o que eu estava fazendo, porque sempre foi muito eu e Deus, ali na palavra. E começou a vir os convites. A senhora ministra. Você fazia o Geração programa. Eleita, 2 horas da tarde, de segunda a sexta. Mas era ministrando a palavra? Sim. Já começava ali, né? Boa tarde, pessoal. E trazendo a mensagem. Programa Geração Eleita, nessa tarde, uma porção da palavra de Deus para sua vida. E hoje tem uma palavra para ser injetada na tua mão. Abre a Bíblia aí. E ali a gente ia na palavra, não tinha muito... Foi aí que você começou o seu ministério. Sim, dentro da palavra. Dentro da palavra. Através do rádio. Através da rádio. Foi ali. E o pessoal começou a ver os convites, assim, aquela coisa muito rápida. Foi tudo muito rápido. Na verdade, eu me converti 4 meses depois. Eu me batizei nas águas. 1 semana eu fui batizada com o Espírito Santo.
E ali, em 6 meses, já estava liderando um departamento de jovens. E começamos com os 4 ou 5. E quando a gente viu, Jesus deu um crescimento, sabe? Foi assim, algo muito, muito forte, muito A de Bíblia Deus. diz, né? Desperta o dom que é em ti. A gente só vai saber o que que Deus tem conosco se a gente colocar a mão. Colocar. E ali mas o que eu vou fazer, pastor? Eu estou recebendo uma ordem de Deus e é você e Deus. E comecei a orar, subir monte, jejuar. Senhor, se é tu mesmo, a minha capacidade vem da onde? Uma coisa que você falou que é interessante, a gente tá. Deus deu pro pastor e você, iniciando, não tinha certeza daquilo, de qual era o seu chamado. Mas você foi lá e fez. Sim. Isso é importante. É confiança, é ouvir e obedecer. E é aí que tá o segredo. Às vezes as pessoas ouvem, né? Deus dá pro pastor e tá, mas eu não sou capacitado, mas não é E para mim. debaixo de muita guerra, porque muitas coisas começam a acontecer. E eu era muito inexperiente, Era tudo muito novo para você. tudo, e eu nunca tive muito assim presença de pastores na minha casa. Eu nunca tive muita gente me abraçando, cuidando de mim. Quem cuidou de mim sempre foi Deus. E pessoas específicas, que são minhas amigas, na verdade, são tudo mais velhas, bem, bem mais velhas. Porque o Senhor nunca deixou eu participar nem de grupo jovem. As Uhum. irmãzinhas já me chamaram para o café espiritual. Já davam oportunidade no café espiritual e eu tremendo. O que eu vou falar? O que eu vou falar? Me ensinaram a orar o Salmo 91. Sabe orar, não? Salmo 91, Salmo 23. Era Salmo 91, Abacuque, oração de Abacuque e Salmo 121. Depois, Salmo 23. Então, Deus, ele sempre me separou. Sempre me separou. Quando eu me converti, os jovens me pegaram e me prenderam dentro da casa deles os 4 dias de carnaval. Gente, hoje o pastor Júnior, hoje ele é um empresário, um grande homem de Deus, pastor assim de igreja. Não sei se ele é vice-presidente de um grande campo aí. Eu preciso até ver o Júnior porque ele foi quem me discipulou. Hoje o pastor Cleison Burg, né, muito nosso amigo, ele é amiguíssimo do pastor Júnior. E ele sempre fala, Júnior fala muito de você. Eu falei, Júnior, ele foi o meu discipulador, uma das pessoas responsáveis por eu hoje ser o que sou no evangelho. Deus usou, então são pessoas que estavam conosco lá no começo, mas que são grandes responsáveis. Porque veio na base forte Jesus. Te ensinou o que foi ensinado por Jesus. Ou seja, o que eu aprendi, eu vos ensinei. Então, ele estava ali na Batista, sabe? O pastor Júnior estava ali. Então, eles me prenderam no carnaval para eu não desviar. Foi mais ou menos a época que eu aceitei Jesus. Enfim, e ali começou, na Igreja do Véu, o Ministério da Palavra, e ali é hoje. Hoje você é pastora, né? Ministra do Evangelho. Sim. Fui obreira, diaconisa, missionária, tudo ali certinho, ó. No tempinho de Deus. Você precisou esperar o tempo. Sim. E respeitar o tempo. Sim. Como foi a sua libertação? Porque não foi de uma hora para outra, não foi. Mas como é que foi esse processo de libertação? Minha pastora, foi um pouco radical, porque da onde eu vim, é como se Deus, eu tomei um choque, né? Porque não foi de uma hora para outra, mas foi muito rápido. Uhum. Porque a primeira coisa que o Senhor vetou da minha vida foi namoro. Porque eu vinha de um relacionamento de anos. E ali já tinha os papéis tudo preparado para casar.
Eu estava indo na igreja, então eu queria me acertar. Uhum. E eu fui numa igreja, um grande amigo, o pastor Elias, hoje ele era da Assembleia de Deus Monte Moriá. Eles são de Deus, ele, a esposa dele. E no final do culto, ele falou assim: eu preciso falar com essa jovem, com essa irmã. Ele falou para mim: eu vejo uns papéis, só que eu vejo Deus fazendo assim, ó. E mudando a rota da sua história. E eu entendi. E não era por ali que Deus ia fazer algo. Uhum. Então, aquela aliança com essa pessoa foi rompida de vez. Então, quando eu consegui me separar, sair desse relacionamento, eu tive uma vida íntegra com Deus. Eu não namorava ninguém, eu não tinha relacionamento com ninguém. O Senhor começou a transformar minhas vestes de uma maneira assim. Eu não estou falando do Senhor me colocar uma saia no meu pé. Sim. Eu estou dizendo de Deus colocar o prazer no meu coração de querer ser uma mulher de Deus, de exemplo. Não foi roupa. Foi Não foi botar um caráter. saião para alguém ver que agora eu sou crente. Na verdade, eu não me importava se alguém estava me vendo ou não, porque ninguém acreditava mesmo. Então, o meu relacionamento com Deus nunca consistiu no que alguém ia pensar. Eu decidi olhar para Deus. Eu falei: Senhor, se o Senhor tem alguma coisa comigo mesmo, porque todos os profetas que se levantavam para falar era sobre a palavra. E Deus tinha um negócio comigo na palavra. Quando o Senhor usava um profeta para falar diretamente comigo, era uma Bíblia de ouro, era uma Bíblia aberta. Toda a minha vida foi o Senhor falando a mesma coisa. E eu falei para Deus: se o Senhor realmente tem, eu preciso que o Senhor me transforme de dentro para fora. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida na melhor pregação, para que ela de fato seja. E ali começou. Eu me afastei um pouco da minha família, porque ninguém acreditava. Eu era a ovelha negra. Ninguém me queria nas festas. Eu brigava nas festas. Gostava de tacar garrafa nas pessoas. Eu era encrenqueira. Hoje em dia não tem uma festa que eu não sou chamada para abençoar. Glória a Deus. Só parte o bolo depois que a serva do Senhor chegar para orar. Aleluia. Então, onde abundou o pecado. Super. Então, esse processo de libertação, ele foi muito radical e muito doloroso. Muito doloroso. Porque eu tive que verdadeiramente perder tudo para entender que essa perda era ganho. Hoje a gente fala de uma outra forma, porque hoje a gente sabe o que a gente está falando, mas no processo a gente não vai entender isso. Então muitas pessoas se afastaram de mim. Eu falava muito da Bíblia e eu fui muito criticada por isso, porque só falo em Bíblia. E eu não sei o que Jesus fez comigo. Eu acho que o Senhor realmente ele fez uma coisa assim muito extraordinária. A senhora entende? Porque o meu assunto passou a ser esse. As pessoas começaram a me abandonar. E Deus sempre vinha. Eu sou o teu Senhor, eu sou o teu amigo. O Senhor sempre falou, teve esse cuidado comigo. O Senhor me acordou uma vez 4 horas da manhã, falou para eu botar um vestido de uma cor. Isso é intimidade. Muita gente não vai entender isso nunca. Né? Porque eu era chamada de... Ah, Jara parece cabrito, só vive no monte. Então, essas coisas que a gente ouve. Vai ficar maluca de ler Bíblia. Eu lembro quando Paulo estava sendo julgado ali, né? Que festa, o povo vai falar, ó, muitas letras estão te fazendo delirar, hein, Paulo? Tá ficando doido de ler muita Bíblia, hein? Quer fazer o quê? Que eu seja crente? Ele, não só o Senhor conta a todos quanto ouvem a palavra, que aconteça com vocês o que aconteceu comigo. Então o Senhor me fez acordar 4 horas da manhã e colocar um vestido amarelo ovo. Amarelo da cor da gema. O Senhor falava comigo de um varão da justiça. Quem vai entender isso? Quem vai entender? Ele falou, eu sou o sol da justiça, eu quero que você bote esse. Eu sou o sol.
levanta, se arruma que eu vou te dizer. Eu fui parar num monte chamado Céu Aberto, Nova Iguaçu. Eu e Deus, sem ninguém, sem um amigo para me direcionar, eu nunca fui naquele lugar. Eu peguei o trem, soltei e simplesmente peguei uma van. Soltei em frente a um posto de gasolina e segui uma rua. E cheguei num monte achando que era ali. E tô vendo as irmãs todas no monte mais baixo. Mano, aqui é o monte do Céu Aberto. Céu Aberto. Céu Aberto tá 5 horas acima de você. Ah, obrigada. É por ali? É. Irmã, ninguém sobe esse monte sozinho. Eu não tô sozinha. Tô debaixo de uma ordem. E subi, escutei uma voz doida, uma voz. Falei, Senhor, isso não é voz de anjo, não. Voz de homem. E daqui a pouco me sai um pastor careca que nunca mais na minha vida eu vi aquele homem. E ele, entendi, Senhor. Por que que o Senhor me tirou? Entendi já. Entendi. É por aqui, missionária. E aquele homem me levou. Meu Deus. E eu pensei algo na minha mente. Eu falei, meu Deus, se o Senhor me fazer alguma coisa comigo. E Deus fez ele ler e saber o que eu pensei. Fica ligada, irmã. O Senhor me mandou aqui. Fica ligada. E umas 4 horas depois a gente chegou no pico do Céu Aberto, do monte. E ali eu fiz uma oração de 20 minutos desse processo de libertação. Processo. Cada trecho que a gente passava do monte era uma área que Deus estava trabalhando na minha vida. Era uma área que Deus estava trabalhando. E assim foi. E o tempo foi passando, e eu fui separada da obreira, e o tempo foi passando, e depois de algum tempo eu fui proibida de fazer o programa da rádio, que começou, né, muito levante. Quem sorria para mim já não estava mais sorrindo, né? Quem me abraçava já não me abraçava Não queria mais mais. abraçar. Quem me liberava para estar cumprindo as agendas já arrancava as cartas todas do quadro, dizia que não ia assinar mais nada. Então ali tudo foi mudando. E eu fui ficando cada vez mais sozinha. Eu não entendia. Eu acho que eu verdadeiramente, às vezes eu falo, Senhor, eu queria tanto voltar àquele tempo da inocência, porque eu acho que eu sofria menos achando que eu sofria mais. Porque hoje tudo que a gente não tem mais é inocência. É. Então coisas que antes a gente tirava de letra, hoje o que a gente engolia antes muito fácil, hoje a gente não quer deixar chegar nem aqui. A gente não quer engolir mais nada. Porque, na verdade, a gente cansou. Às vezes às vezes eu penso, Senhor, eu preciso nascer de novo, voltar ao primeiro amor, porque a gente não sabe o que está acontecendo de verdade. Nós estamos passando por momentos emocionais de muito desequilíbrio, Sim. porque a gente não vai radicalizar, dizer que o povo de Deus está desequilibrado nunca, porque o Deus que a gente serve, ele é o ponto. É verdade. De equilíbrio, ele é aquele que equilibra todas as coisas. Mas para um novo convertido hoje, tá muito difícil. A senhora entende? Hoje nós, né, assim, da nossa geração, a gente para pensar como é que a gente conseguiu chegar até aqui. De tudo que a gente passou. Porque foi muitas barreiras, muitas pessoas que poderiam ter nos ajudado e nos bloquearam. Mas até isso provém, de uma certa forma, de Deus. Porque talvez se não fosse isso, não chegaríamos. Como nós chegamos? Porque muita gente está chegando. A senhora vê. Acho que é Atos 20 que fala de Eutico, né? De Eutico. Sim. Ele cai do 3º andar. Paulo para a pregação. Paulo taca a palavra. Ele para. Ele bota o microfone no púlpito. Ele desce. Levanta o morto vivo. Meu Deus. Por que levanta morto?
Tá cheio de morto andando. A gente falou disso. Agora levantar morto vivo, tem que descer. Tem que largar o microfone. Tem que pegar. A senhora entende? É consequência da palavra. É entender que em parte eu profetizo. Parte eu ajo. Não é só lançar. Tem que ter a mão. Quem levantou o menino? Atos 3. Quando Pedro e João falam lá olha para nós, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. Estenderam a mão, ó. E levaram para dentro do templo, né? Não foi só palavra. Atitude, ação. A mão. Tem coisas que estão condicionadas. Cada um tem uma maneira de tratar. Hoje em dia tem a palavra, não tem a mão. A senhora entende? As pessoas, quem é pastor sabe o que eu estou falando, os pastores estão cansados. A senhora entende? Não há mais aquele vigor de buscar o renovo, de estar homens de Deus morrendo. De ansiedade, suicídio. A senhora entende? Está muito pesado. Jesus está voltando. Já está às portas. Então, lidar com libertação hoje, assim, não é que antes era mais fácil. Não é isso. É que verdadeiramente o cerco tá. Então, eu acho que hoje a gente precisa ter mais cuidado do que antes. Hoje o cuidado precisa ser muito maior, porque hoje está muito mais difícil. A senhora entende? Então, o meu processo de libertação foi muito radical. De uma igreja batista renovada para uma igreja do véu. Um vestido de preguinha, um véu na cabeça, dentro de uma renúncia. E havia uma doutrina que para mim nunca foi fardo. Sempre foi um prazer. Eu digo isso hoje tanto quanto eu era antes. Hoje eu não conseguiria estar. Sim. Mas na ocasião, isso já. Eu me metia a ficar com esse vestido a 40 graus. Eu não sentia nem calor, minha pastora. Porque eu tinha o refrigério do Espírito Santo. Porque eu botava um vestido daquele com tanto... Eu tinha 30 vestidos. Cada um de uma cor. Eu tinha modelinho que as pessoas nas vigílias pediam para tirar o modelo. Porque eu sonhava com os modelos. E eu tinha 2 costureiras, a missionária Vanessa e Dona Antônia. E faziam o modelo que eu queria, que eu sonhava. Então, quando é por prazer, o que era para doer te fortalece. Te fortalece. Porque tá doendo, mas é tão prazeroso o que está acontecendo, que a dor, na verdade, é o que menos importa. Então, e até hoje a gente está no processo, né? Processo. De libertação. Até hoje a gente está nesse processo. Porque hoje nós estamos muito sem paciência. A senhora entende? Hoje a gente está muito num corre muito grande, esses problemas emocionais que estão tomando conta da humanidade, né? Sim. Na verdade. E a gente está falando de mães, filhos, e isso está atingindo as mães. Os problemas dos filhos não estão sendo tratados, na verdade, eles estão sendo absorvidos pelos pais. Pelos pais. Então está sendo, ao invés de haver uma cura, está havendo um contágio. Não sei se bem essa é a palavra. Não é assim, contaminando, não é bem essa palavra. Mas não está havendo uma cura, eu acho que está havendo... Uma transferência, né? Isso, uma transferência de doença. Sim. É como se estivesse transferindo de um, transfere para mim. O caminho não é esse. A transferência, o caminho é a cura. Mas e se eu não conheço Jesus ainda? Porque teve vou falar algo aqui que está condicionado a isso. Quando eu me converti, eu descobri por Jesus, que ele falou comigo,
que havia uma palavra de maldição sobre a vida do meu filho. Que ele morreria com 17 anos. Como o pai. Então ali eu entendi o que aconteceu com o pai dele. E a idade que foi. Uhum. Porque Jesus me deu essa senha no que ele me falou. Que ele morreria. Com 17 anos. Como o pai. Uma palavra de maldição foi lançada. O meu filho no meu ventre. E quando eu me converti com 30 anos. O Senhor falou para mim, eu tenho 18 anos de cristão, eu tenho 48. Uhum. O Senhor falou para mim, se você deixar eu mudar a sua vida, transformar a sua vida, eu mudo a dele. Então o Senhor colocou uma responsabilidade, eu faço, mas vai começar por você. Então, uma transferência de libertação. Qual é a garantia, a certeza que eu tenho de que Jesus vai libertar meu filho? Ele não é crente ainda, mas ele vai ser. Em Eu nome tenho de absoluta Jesus. certeza, porque eu tô debaixo de uma palavra liberada pelo meu Senhor. Se tu deixar eu mudar a tua, Eu mudo a dele. e eu deixei. Então essa é a minha garantia, eu não preciso da palavra de ninguém mais. Porque eu tô pautada na palavra daquele que comanda o céu e a terra. Ele me garantiu. Quando faltou uma semana, menos de um mês, uma semana, e ele voltou lá da minha mãe. Uhum. Para o meu filho completar 17 anos. Isso é muito bom para os pais ouvirem. Porque tem pais que estão desistindo dos seus filhos. Porque não aguenta mais, não vê. É o fundo do poço na visão deles. Não tá vendo. Não tem mais como. Porque eu fui uma filha rebelde, mas eu nunca roubei nada de dentro da casa da minha mãe para vender, para trocar por cocaína. Então tem coisas que é muito... Tem pais, mães que estão passando por coisas muito complicadas. Muito. Então não é uma coisa simples de resolver. E que já foram internados em clínicas de reabilitação, não adiantou. Estão dentro de uma cracolândia, estão numa comunidade segurando um fuzil numa hora dessa. Então não vê como. Mas Jesus pode fazer a qualquer momento. É uma questão de você entrar na guerra. Ah, mas eu não sou cristã. Mas se vai ser através da vida do meu filho que eu vou ser, o que eu estou esperando? Isso é a hora de pesar. Até onde vai o meu amor? Porque o de Jesus por nós foi ao entregar o seu único filho para morrer naquela cruz, ressuscitar para nos dar vida. Porque tem mães, pais que não sabem nem se amam mais. A dor Deixou é pra lá. tanta, né? Justo, isso aqui não é um julgamento. É um apelo para que os pais não desistam. Dos seus filhos. Porque por mais que pareçam que não há jeito, há. Eu sou uma prova viva do poder de Deus. Pela ordem natural das coisas, eu não estaria mais aqui. O meu filho não teria nascido. Eu tenho 3 netas. Eu tenho um neto que está sendo gerado no ventre da minha nora. Amém. O quarto. Ou a quarta. Tomara que seja o Levi, que eu já tenho 3. Maria Luísa, Lavínia e Isabel. E agora o Levi. Então, por que o diabo não queria que eu permanecesse viva? Porque ele vetaria a vida do meu filho, que daqui a pouco Jesus vai pegar e provavelmente vai me suceder, vai continuar a minha linhagem, se Jesus não voltar, até que ele volte, né? E tem as minhas netas. E tem obra, minhas netas são levitas. O meu filho, Deus falou que ele é separado para o ministério da palavra. Eu tenho uma irmã diaconisa que é professora de escola bíblica dominical. Ela doutrina obreiros. Hoje tem também a ciência da palavra, o dom da ciência. E eu sei que Deus vai fazer na minha família, talvez até por uma falta de posicionamento minha. Ainda não tenha acontecido alguma coisa. Então não dá para desistir. Meu filho, eu sei
Não que é o meu opção, filho... né? Não é. Não tem. Essa opção precisa ser riscada, Verdade. sabe? Porque é cansativo, é exaustivo. É. Mas apela pra cruz. Apela pra cruz. Se Isso não é vergonha, lança, apelar se... pra cruz. A gente apela pra tanta coisa. A gente se humilha por um homem. A gente se humilha por um patrão pra não perder o emprego. É, A gente se humilha pra Jesus. é. Vai pros pés. Sabe? Tem hora que a gente precisa descer do Rasga o salto. coração. Senhor, se tu É, não fizer alguma coisa, meu filho vai morrer. é. Eu não quero sepultar o meu filho. Eu quero dar culto em ações e graça pela libertação dele. Então, quando faltou um mês pro meu filho fazer 17 anos, meu filho sumiu. Bota aí de 15 dias, por aí. Meu filho sumiu. E mataram o teu filho, mataram o teu filho. E eu com véu na cabeça, um vestido de preguinha, desfaleci. E a missionária Ana, a esposa do pastor José Moreira, me deu comida na boca, me botou no quarto das filhas dela, porque eu não tinha força. E quando falta força, Deus levanta alguém para que nós venhamos nos apoiar, porque eu não tinha como me apoiar sozinha. E essas mulheres de Deus foram em alguns lugares comigo procurar o meu filho, e tá ali, tá no cemitério clandestino, e vamos lá. Eu conheci, foi gente. Eu conheci, falei, tira esse boné, porque Jesus está aqui, joga essa arma para lá, porque essa aqui não falha. Esse 66 calibre, essa tem quanto, meu querido? Então, e ali a gente, na guerra, fazendo a obra em lugares que eu nunca tinha entrado para procurar. E quando a gente estava ali no IML, ali no Detran, passando para ver as fotos, o senhor falou para mim, minha filha, eu quero falar contigo na palavra. Peguei a Bíblia, abri, por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Muito forte, né? Esse Deus, ele é terrível. E aí, vai para casa, filha, que eu vou te dar um sinal. Chegamos na casa da missionária Ana, telefone toca. Quem é? O profeta do Senhor, Cristiano, meu filho. Mãe, eu tô aqui no recreio, aconteceu isso. E falaram que ia me matar. Aí vai eu, pessoal, com a minha irmã buscar. Primeiro eu dei um abraço, depois eu bati a vara do Senhor cantou. Cajado e sua vara me Cajado. consola. E ali eu ia voltar para, né, pra onde eu moro, e o Senhor falou, não. Pai, me deu uma direção, eu fui para casa da minha mãe. E aí eu falei, Senhor, eu tenho agenda para cumprir, eu tenho um compromisso na igreja, o que que eu faço? Vai para minha palavra. Pode voltar, porque os que procuravam a morte dos meninos, do menino, está morto. Então é isso aqui, ó. É a ordem de Deus que ninguém ultrapassa essa ordem. Okay. Quando você está coberto por ela, ela te protege. Ela abre caminho para você passar e fecha o acesso para os teus inimigos. O caminho só está aberto para você. Verdade. Quem vem atrás está fechado. Então o Senhor falou para mim, vai. Os que procuravam a morte dele já foram. E eu com medo, o Senhor falou, vai. Eu te garanto. Eu fui e foi passando aquele de muito jejum e oração, porque é um preço. É um preço. É um preço. Preço. Ninguém quer pagar preço. Ninguém quer pagar. A gente quer que as pessoas vão por nós, façam por nós, Falem busquem por nós. E ali o tempo foi passando, e ele fez 17, 18, 19. E a palavra de maldição foi quebrada pelo poder Glória que a há no Deus. nome de Jesus. Glória a Deus. Entendeu? E tá aí, com 31 anos. É crente ainda? Ainda não. Mas um grande trabalhador, sustenta a família dele. E eu sei que Jesus está fazendo uma obra, sabe, minha pastora? Glória a Deus. E é não desistir, é confiar. É quando a gente não enxergar a luz no fim do túnel. A gente entender que ela tá lá e ela é Jesus. Eu não tô vendo com os olhos naturais. Mas se eu entender quem é aquele que pode fazer, ele vai me fazer enxergar. E vai dar a direção. O salmista declara, né, e ele mesmo faz essa pergunta: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro?
De onde? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor. Quando nós elevamos nossos olhos ao Senhor, vai haver momento que a gente vai olhar e vai dizer: Senhor, e agora? Mas é nessa hora que a nossa fé precisa estar alimentada. E como nós vamos alimentar? Da palavra. Não existe. É palavra e oração. Você quer ser um crente cheio do poder de Deus, da autoridade de Deus. Eu tô falando um crente que passa pelas lutas de cabeça erguida. Isso. Não tô falando de super crente que não existe. Super homem não existe. Super mulher não existe. Mas um crente que tem a capacidade de ir nas cinzas. Jó vai. Sim. Se coça com caco de telha. Mas ele fala assim: não, eu sei que o meu Redentor vive. E ele vai dizer: por certo, no momento dele, ele se levantará. Esse é o grande segredo. Quando fala de fé, e eu quero fazer essa pergunta. Olhando para dentro da Bíblia, alguém que você se identifica, que você olha e fala assim: esse aqui é o meu herói na fé, esse aqui. Existe alguém que eu tenho, né? Algumas pessoas que eu olho para dentro da Bíblia e eu falo: meu Deus, é o cara. E eu falo: Senhor, como pode? Dentre muitos, tem uns assim que eu olho e falo assim: como conseguiu fazer isso aqui? Você olhando, pastora, tem alguém que você fala assim: isso aqui queima o meu coração com essa história? Tenho. Eu tenho um que se chama Davi. O rei Davi, sabe? Eu gosto também muito de falar de Abraão, mas é a fé submissa de Davi. É o reconhecimento da incapacidade até de alimentar a fé. Sim. Sabe? Eu não estou dizendo de uma pessoa perfeita, porque eu costumo falar que Davi e Paulo são os imperfeitos mais perfeitos. Você sabe, é reconhecer é reconhecer a sua incapacidade de qualquer coisa. Porque a senhora vê que no Salmo 51, ele vai dizer isso várias vezes. Ele vai ter a humildade de falar para o Senhor: Senhor, traz-me de novo a alegria da salvação. Irmão, alguém reconhecer isso? Ele falou: eu nem sei mais aonde eu tô. Eu não sei mais no que tange essa. Ele está totalmente. E ele não quer perder a fé, o espírito. Ele não quer sair. Ele tá quase fora. Mas ele tá gritando. Sabe? Ele tá quase fora. Então, tira tudo. Ele tá dizendo, ele tá fazendo um apelo. É como se fosse as últimas forças. É como se ele estivesse num CTI respirando por aparelho e o mínimo de consciência que ele ainda tem, ele tá lá, ó, tira tudo, mas não retira o teu espírito. Ele tá dizendo: se o Senhor retirar o teu espírito, não deixa mais nada, que nada é mais forte na minha vida. Tá dizendo: eu troco tudo pelo Senhor. Ele tá categorizando Deus como o tudo. Ele está dizendo: o Senhor é o primeiro, o segundo, o terceiro, o Senhor é o alfa, é o ômega. Ele não está categorizando, porque a gente tem a maneira de categorizar. Primeiro isso, primeiro a igreja, primeiro a família, não, primeiro Deus, depois a igreja, primeiro Deus, segundo Deus, terceiro Deus, tudo Deus. Tudo é Deus. Porque quem vai categorizar o que tem que ser feito, quem vai enumerar, a gente quer enumerar. Quando eu estou enumerando, na verdade, eu estou botando para Deus o meu projeto. Agora, se ele vai aprovar. Então, é melhor falar: Senhor, tu é o primeiro, o segundo, o terceiro, tu é o alfa e o ômega, e o Senhor vai enumerar. O que vai vir? O que é hoje? O que é primeiro? Porque o projeto vem do Senhor. Então, Davi, por mais que ele tivesse tudo,
Ele reconhecia que não tinha nada. Nada. Ele está dizendo, esse tudo sem o Senhor é nada. Está dizendo, eu não quero tudo. Eu quero ter o Senhor, porque o Senhor é tudo. Se eu tiver a Senhor tua é o meu presença, pastor. nada. Olha lá, se eu tiver o Senhor, eu não vou ter falta de nada. A senhora vê o episódio lá da arca. Ah, ele estava sem a arca. O problema não era que a arca estava abençoando a casa de Obed-edom, não. O problema não era. Ele não está com inveja porque a arca está abençoando a casa de Obed-edom, não. Ele está dizendo, Senhor, eu errei. Eu só quero mais uma oportunidade de trazer. Só me dá. Eu errei. Ele sabe que ele errou. Ele sabe que alguém poderia ter falado para ele, Abinadab, né? Vocês têm essas questões que dizem que é o irmão, que não é, também não vamos entrar nessa linha teológica. Poderia ter dado um toque. Meu filho, você está muito empolgado, você está botando a arca. Ele era sacerdote. Ele não podia dar um toque. Ops, você é rei, mas tem um chamado, tem alguém com chamado aqui. Tira essa arca daí, das costas do boi. Aí eu já quero entrar numa linha. Olha só. Nem sempre, quem é rei pode fazer o que sacerdote faz. Sim. Cada um no seu quadrado. Entendeu? Davi poderia ter falado várias coisas ali. O sacerdote podia ter travado ele podia ter pedido ao sacerdote, o senhor pode fazer? Eu não posso meter a mão aí. Mas o senhor pode. Porque, na verdade, de linhagem, nem levita Davi era. Porque para ser levita tinha que vir de qual tribo? Levi. Ele era de Judá. A senhora entende? É um protocolo profético. Quem vai entrar nisso? Não entra, não tenho capacidade, sabedoria, não tenho nada para entrar nisso aqui. Só eu deixo para os meus amigos que tem esse dom mesmo do chamado da teologia para entrar nisso, mas ele pagou o preço dele. Só que ele não se conformou, ele foi preparar lugar. Eu errei, Senhor, mas eu vou buscar de novo a direção certa. Preparou lugar e armou a tenda. Pastora, a senhora falou algo aqui, você, né? Você falou algo aqui e que isso é muito importante. Deus quebra protocolo, mas não quebra princípios. Nunca. O que é princípio? Princípio. E não adianta, por isso que muita gente tem errado. Porque tá quebrando princípios. Primeira palavra da Bíblia, né? O princípio. O princípio. Não adianta. Não adianta querer fazer sem ter. A gente tava falando isso aqui. Sim. E é verdade. Querer fazer sem Ele é ter. o meu herói da fé, assim, dentro desse contexto aqui, dentre muitos, né? Por essa submissão, por essa postura de botar o Senhor no lugar que é dele. Devido, né? Independente de qualquer coisa. A honra, o princípio de poder ter matado Saul. Isso me fascina em Davi. Ele tinha motivos, teve a oportunidade e teve das pessoas que ele mais amou, que foi Abissai. Certamente o Senhor colocou o Saul nas tuas mãos. Olha a profecia do mal. Eu tô falando de um amigo. Ele não fez isso pro mal de Davi. Ele tá chateado com o que Saul tá fazendo com Davi. E ele então, toma as dores, né? Toma as dores. Não é uma coisa assim de maldade, de ruindade para acabar com a vida de Davi. Acabar logo. Poxa, que aquele amigo mesmo que é intolerante, que não sei como é que você aguenta isso. Você tem muita paciência, eu já tinha feito isso, aquilo. Sim. Esse tipo de amigo que te ama e quer ver teu bem, mas não trabalha dentro de um princípio. Não aprendeu, acha que as coisas Aí Davi pega
a arma, a lança de Saul e a garrafa d'água, o que o guerreiro precisa para sobreviver no deserto. Isso tem um significado muito forte, essa lança, essa garrafa d'água. Quando ele pega e corta ali a orla o coração dele. Ó, a orla do manto. Princípio, palavra. Tocou no ministério, tocou na palavra. Aí ativou algo de Deus dentro dele. Ele parou na hora, ó, sentiu o varão tocou nele. Na hora Vai pra ele onde? Vai fazer o quê, Davi? tocou no ungido. Isso é princípio de honra, a gente dá o que tem. Isso é semeadura, ele tá semeando. Ele tem tudo para fazer. Eu admiro o Davi por isso. Eu não tô falando de perfeição, porque a gente sabe que ele teve seus altos e baixos, mas é a submissão. Ele tá envolvido dentro de um princípio. Ele decidiu estar dentro de um princípio. Ele teve tudo para não estar. E ele teve alguém para dizer para ele: tu não precisa cumprir esse princípio. Mas ele não teve ninguém para dizer: você precisa. Ele teve um amigo para mandar ele matar. Mas ele não teve amigo para falar: Davi, tu tem princípio. Davi, tu aprendeu. Foi uma decisão dele. Então, isso é dar lugar. É ser confrontado no momento que você quer. Como Abigail parou ele. Ele não importa se era homem, se era mulher. É Deus. É a senhora ter. É não olhar para a aparência. É entender quando é Deus que está falando. Não se perca nisso. Exatamente. Ele tá com sangue nos olhos. Ele tá com todos os motivos para matar Nabal, gente. Nabal tá no escritório dele com a caneta na mão, Davi tá defendendo a ovelha dele. Porque não era nem de Davi. Se teve tosquia, foi porque teve o exército de Davi guardando, porque senão não ia ter tosquia, não ia ter nada. Você tá entendendo? Então ele só queria alimento. Não, quem é esse filho de Jessé? Falando que daqui a 3, 4 capítulos a coroa ia pra cabeça dele. A senhora entende isso? Não desdenha hoje, porque você não sabe quem... No finalzinho, ainda veio um laço para bloquear a bênção de Davi. Aí foi Abigail e parou ali, ó. A importância de uma mulher sábia, equilibrada e visionária. Sim, muito, muito. E ela não foi com a mão vazia. Ela foi com um ato profético. Ela ofereceu para ele banquete de rei. Enquanto alguém nega pão, ela leva pão tostado, cabrito assado. Pelo amor de Deus. Isso é comida para rei. Ela tá dizendo: ele menospreza o teu chamado. Mas eu sei. Acredito. Princípio. É quando alguém que tem princípio bate com alguém que tem, há um alinhamento espiritual e o mal cai por terra. Nossa, senti um varão aqui. Muito forte. Verdade. E aí, depois desse... Não, e assim, é muito tremendo a sua visão e a visão sobre Davi, né? E no meio desse processo, você conhece a palavra, se apaixona pela palavra, se torna uma pregadora do evangelho. Hoje, eu queria que você deixasse para essa geração, para essas pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão nos assistindo, uma mensagem, aquilo que Deus colocar no seu coração. Infelizmente, estamos chegando no final. Puxa, uma conversa tão boa de Jesus, mas antes de sairmos, né, de partirmos, eu quero que você deixe uma palavra e logo depois eu vou fazer um quadro nosso que eu lanço, eu bate e rebate, eu falo e você responde, eu dou uma palavra e você traz o significado para você, o que é essa palavra. Mas deixa para quem nos assiste agora uma mensagem. Então, eu queria deixar em Josué, no primeiro capítulo de Josué, no versículo 9, o Senhor diz: não te mandei eu, esforça-te
e tem de bom ânimo. Porque quando nós estamos debaixo da ordem do Senhor, Ele nos dá o que a gente precisa. Porque é uma ordem. E a ordem de Deus não pode ser ultrapassada por ninguém. Amém. Então, ele está dizendo o seguinte para Josué: é o seu momento, é o seu tempo, e você está debaixo das minhas ordens. Ele não obrigou Josué a fazer nada. Você está dizendo? Ele está dizendo, botou uma espada ali, Josué, se tu não fizer... Não, Josué, você está debaixo de uma ordem, ou seja, você está liberado por mim. Há uma liberação. Só se esforça e tem bom ânimo. Então, para mim, esse foi o segredo de Josué ter conseguido. Porque Josué, ele tá vindo de uma liderança muito forte. E é Moisés. É como se ele estivesse falando para Josué: assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Ou seja, respeitaram Moisés por causa da minha presença. Então, a mesma presença que estava lá está com você. Então, da mesma forma que Josué foi respeitado, foi honrado, você também será. E às vezes a gente tem medo disso, que a ordem do Senhor é tão forte, é tão séria, tão potente, que a gente se sente muito pequeno diante da grandeza. E a gente não pode confundir humildade com a falta de capacidade que Deus está nos dando. Porque se a gente está debaixo de uma ordem, se tem um aval de Deus, um sinal aberto, eu preciso galgar para que eu chegue até onde Deus estabeleceu para eu chegar. Então, é essa palavra simples, mas Hebreus 4:12 diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e faz divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e a parte que eu acho maravilhosa é essa, ela é apta para discernir. Então, ela traz discernimento para a nossa vida. Então, para você que está ouvindo, que vai ouvir, vai. Se Deus está mandando você fazer, faça debaixo da ordem de Deus. O que você precisar, pode ter certeza que Deus, ele vai liberar. E outra, Deus não deve nada para ninguém, minha pastora. Verdade. Ele não deve nada para ninguém. Na caminhada, ele vai colocando na nossa mão o que a gente precisa. A ferramenta, hoje, ele coloca uma ferramenta. Se a gente precisar de uma ferramenta nova para amanhã, ele vai colocar a ferramenta nova que a gente precisa. E a estratégia vem do Senhor. E a gente não pode deixar o medo atrapalhar, se acovardar diante da grandeza daquilo que Deus propõe, porque o mesmo que manda, capacita. É o que a senhora estava falando de Jacó. Fazer uma transição aqui, mas que tem... Encerra aqui, porque esse texto é muito forte. Jacó não precisava de riqueza, de nada disso. Deus coloca na mão dele a ferramenta que ele precisava para ele continuar, mas continuar de forma excelente, a fim de que o nome do Senhor fosse glorificado. Verdade. Porque ele está esperando o Esaú matar ele. Ele tá indo pro tudo ou nada. Ou alguma coisa vai acontecer. E ele tá indo também pra morte. Porque na ordem natural das coisas, vamos lá. O que aconteceria ali? Na ordem natural. E Esaú já tinha prometido, ó. Vou matar. Só que na hora, ó, o Val de Jaboque é transformador. Alguém transformado transforma o pensamento de alguém. É verdade. Quando ele tá chegando, a face de Esaú mudando. Olha o quebrantamento. Olha a misericórdia. Olha o poder de Deus com aquele que se deixa ser mudado, que está debaixo de uma ordenança. A face de Deus vai mudando o coração. Deus troca sentimento na hora. Oh, glória. Alguém
Alguém quer falar, quer assinar um não e Deus troca na hora. Você entende? Deus faz alguém faltar para outra pessoa sentar e executar a ordem dele. Então, um abraço que era para dar em morte acaba em perdão. É um fechamento de um ciclo para que um novo ciclo se abra com coisas novas, com novidade de vida. Então, que hoje, para nossas vidas e para aquele que está ouvindo, seja um fechamento de um ciclo. Amém. E faça o que tiver que fazer, porque Deus não abre ciclo com ciclos incompletos. Deus completa um ciclo para abrir um novo ciclo na nossa vida. Amém? Amém. Receba em nome de Jesus. Para você viver um novo ciclo, você precisa deixar o que é velho. Deixa o que é velho. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Existem muitas pessoas pegadas com o que. Sim. E Já aí foi. não conseguem viver a plenitude do evangelho. Eu tô falando da plenitude, irmãos, é algo de dentro para fora, não tô falando de físico. Porque Jacó, nós estávamos falando e a pastora falou, Jacó já tinha dinheiro, Jacó era um cara bem-sucedido. Pensa num cara que sabia fazer negócio, era Jacó. Sim. Só que Jacó não tinha o ciclo enterrado. Havia um passado obscuro, Mal resolvido. e que ele precisava descer para subir. Sim. Deus não vai colocar ninguém no lugar que ele separou dando um jeitinho. Deus precisava quebrar isso. Completar o ciclo, né? É isso aí. Vamos lá. Família. Família base, né? Fé. Fé é o firme fundamento, é aquilo que move todas as coisas. Amor. Amor é tudo, é o princípio. Santidade. Sem ela ninguém verá a Deus. É a nossa busca diária, a completude, né? Deus é. Amor. Jesus é. O motivo de tudo, ele é a base forte. Ele é o caminho, a verdade, a vida. O Espírito Santo é. É o consolador, é o amigo, é o nosso braço forte a cada manhã, é o Paracletos, né? Glória a Deus. Porque às vezes as pessoas têm a tendência de falar só de Cristo, de Jesus. Mas o Espírito Santo é uma pessoa que nos abraça, que nos afaga, que nos sustenta. É um ensinador de justiça, né? Pastora, eu inicio sempre orando e nosso convidado, ele termina com a oração. Eu quero te convidar a orar, né, entregarmos. Eu quero declarar para você que está nos ouvindo, nos assistindo, existe uma nova história para sua vida. Se para você o fim chegou, o Senhor é a palavra, o verbo vivo. Ele tem o poder de mudar toda a tua história. E aonde há um ponto final, ele tem o poder de colocar uma vírgula. E continuar, dar continuidade à sua vida. Lembre-se, Deus tem novo. E ele faz novo aquilo que está velho. Deus tem um novo para a sua vida. Receba em nome de Jesus. Está chegando agora nosso anunciante, nosso patrocinador. Vamos agora anunciar aqui na telinha Ed Modas. Nós temos roupa para mulheres, inclusive eu estou vestida. A linda, 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 linda. Deixa eu ver. É aqui, né? Essa? Só me assistir. Pra ver bem, porque tá lindo demais esse Aqui, vestido. ó, É. gente. Eu vou mostrar nas fotos. Olha no meu. Veste muito bem, muito lindo. Muito bem. Olha que eu tô rechonchudinha. Bem mais Tá que você. lindo.
você que top model. É linda mesmo. Imagina. Então, é de modas, tá? Nós temos na rua Ernestina Matos, na Três Pontes, Rua Campestre, 7 de abril. Paciência, tá? Aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que faz entrega para todo o Brasil, tá bom? Para todo o Brasil. O Instagram é edmodas _ feminina e o WhatsApp é 968 13 59 70. Vou falar para você, vou repetir para você gravar. 968 70, não, 968 13 59 70. Ok? Lembrando, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Você que está aqui conosco, que compartilha, curte, vai lá, abençoa o nosso ministério, assim como nós temos abençoado você, ok? Dá muito like em nome de Jesus, tá bom? Lembrando, você pode esquecer, não posso esquecer, mulheres que anunciam. Sim, o livro. Somos eu e mais 20 mulheres. Temos aqui testemunhos poderosos, temos aqui uma parte da nossa história. Eu tenho certeza que esse livro vai edificar a sua vida. Me procure nas minhas redes sociais para você adquirir em mãos esse livro. Bom, Deus abençoe sua vida até a próxima segunda-feira. Tenho certeza que nós estaremos aqui esperando por você, tá? Eu vou estar sentada nessa mesma cadeira, nessa mesma mesa, esperando pela sua presença, tá bom? Então vem comigo dando glória até segunda-feira que vem. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Pastora, ora por nós, em nome de Jesus. Sim, quero agradecer também, tá, meu amor? Seu carinho, seu amor. Dizer que eu sou, assim, fã, admiradora. A senhora sabe, né? Carinho, amor. Eu lhe admiro muito a sua serenidade com a obra, seu compromisso, a sua disponibilidade. Ah, meu amor, a senhora, o seu esposo, o seu ministério. Que Amém. Deus continue abençoando essa equipe, né? Que ninguém faz nada sozinho. Ninguém vai. Ih, ai Mas, de mim. poxa, Deus seja louvado pelo Ministério Alfa, né? Amém. Deus seja louvado, Amém. tá? Um beijo a todos. Amém. Vamos orar. Senhor, te damos graça, Sim, Pai, Deus. nesse dia. Em nome de Agradecer ao Jesus. Senhor, Pai, pela tua misericórdia, no nome do Senhor Jesus. Esses momentos maravilhosos que passamos aqui nesse estúdio, buscando as coisas que são de cima, falando da tua palavra, que é o que edifica, é o que verdadeiramente traz mudança, transformação para nossa Sim, vida, para Deus. nossa casa, para nossa família, Sim, Espírito Santo. direcionando tua palavra por dentro de lares, comércios, na rua. Alguém está numa condução Sim, e o Jesus. teu Espírito Santo leva esse Em canal nome de Jesus. para ver, Senhor, algumas entrevistas que pode fazer tanta diferença na vida de alguém. Deus. E esse é o Deus. propósito, Pai, é anunciar a tua palavra, é anunciar a tua verdade, porque ela é digna de toda aceitação, é transformadora, ela vivifica, ó Deus, e traz, Pai amado, à existência o que não existe. Bendito seja o nome do Senhor, ó Deus amado, por essa porta aberta. Continua abençoando a pastora Paloma, toda a sua equipe, os patrocinadores, ó Pai, esse ministério abençoado, e a cada um que ouvir esta palavra, a cada um que sintonizar, que se conectar, ó Deus, com este canal, estará se conectando contigo, Pai, porque tu é o dono de tudo. O propósito para isto aqui está acontecendo é a fim de que o teu nome seja glorificado. Oramos, Pai amado, pedindo que o Senhor também neutralize tudo que se opõe ao teu Espírito Santo, tudo que não provém de ti, tudo que vem para bloquear, ó Pai, nunca terá força diante da tua majestosa palavra e do teu majestoso poder. Assim nós oramos e agradecemos o Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Minha gratidão à pastora Jara. Faço minhas suas palavras, viu? Amém. Você mora no meu coração.
Amém. Costumo dizer que toda pessoa que mora no meu coração também mora no meu joelho. É. Então, você mora no meu coração, mora nos meus joelhos, as minhas orações, que Deus continue abençoando a sua vida abundantemente. Deus abençoe você que está do outro lado. Lembre-se, ainda não é o fim. Amém? Até segunda-feira que vem. Glória a Deus. Um grande beijo. Fiquem com Jesus.